Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, nesta sexta-feira, 14 de junho, dia de sol, dia frio em São Paulo, capital, por volta aí de 18 graus. Agradeço aqui ao apoio aí que nos deu o canal Arte da Guerra. O comandante Farenazzo citou o nosso canal. Quero agradecer aos nossos novos inscritos vindos do canal Arte da Guerra. Considero isso uma grande honra e também a certeza de estar participando da comunidade que mais cresce no Brasil, focada sobretudo em defesa e soberania nacional. E também quero apontar aí para dois vídeos do canal, especificamente os vídeos de anteontem, o comandante Farenazzo no Congresso Nacional. Nos 5 minutos finais do vídeo eu abordo essa questão importantíssima da participação da comunidade lá no Congresso Nacional. Dei maiores detalhes ali. E também no vídeo de ontem, o Irã recebe tecnologia militar. Inclusive eu enviei este vídeo por e-mail para o comandante, porque no minuto 5 desse vídeo, o Irã recebe tecnologia militar da Rússia, que já está com 1.590 visualizações, né, e 285 marcações. A marcação é quando você clica aí no like, né? Na verdade, quanto mais like você dá num vídeo, mais visualizações ele terá, né? No minuto 5 até o minuto 9, eu analisei ali alguma questão que pode gerar alguma controvérsia, né, com relação à participação aí do comandante Farinazzo, né, do Ricardo Cabral e também do Albert Cabalé, lá no convite do deputado Luiz Felipe. Eu já tive oportunidade de conversar com o deputado Luiz Felipe, provavelmente ele nem vai se lembrar disso, que foi num evento lá em Ribeirão Preto, né, onde eu fiz uma palestra lá. Há alguns anos atrás teve uma espécie de um simpósio lá conservador, né? Isso foi aí por volta de 2016 ou 17, alguma coisa. Inclusive eu falei em público num teatro lotado lá a respeito de música, que é, que é da minha formação, né? Eu sou formado em música pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado em artes, doutorado em música, então eu tenho uma certa experiência nesta área e sempre tive uma familiaridade com as matérias ditas assim de humanas, né? Sempre gostei muito de geografia, história, sociologia, filosofia, e enfim, isso também me dá um certo cunho jornalístico, né? Meu pai foi jornalista, é jornalista, eu tenho um irmão jornalista, então acho que isso também predispõe a gente a gostar de notícia, de saber lidar com o texto, com atualidades, com política, com geopolítica, que é um dos focos do nosso canal. Então agradeço aí aos novos membros do nosso canal, sejam bem-vindos ao canal Luz no Fim do Túnel. As sugestões aí, os comentários de vocês são muito valiosos e também nos direcionam aí também para ter aqui uma comunidade de interação, né, enfim, de participação, né? Bom, hoje eu queria abordar um pouco com mais vagar, com mais cuidado, um pouquinho de uma maneira também mais analítica, a questão da Argentina. Então, acredito que boa parte do vídeo será dedicado aí aos nossos hermanos argentinos, né? Muito bem, veja, a ordem econômica global está entrando em colapso, né? Isso é uma coisa mais ou menos visível, né? Guerras intermináveis, guerras do fim do mundo, guerra do fim dos tempos, escalamento de conflitos, enfim, a elite ocidental está assim, quase que no estado de paranoia, na medida que você tem múltiplas coisas acontecendo que vão de encontro às intenções de fazer do mundo a República Maçônica Universal, fazer do mundo um paraíso neoliberal, enfim. A ordem econômica global está entrando em colapso. Segundo a revista, veja, então não é segundo eu, hein? É segundo a revista The Economist. Veja, e é uma revista essencialmente globalista, neoliberal, atlanticista, né? Inclusive, essa revista The Economist, ele é muito usada em muitos canais, né? Que analisa a capa da Economist, né?
enfim, é um must assim da análise política, inclusive, né? Ele pertence, a editora aí da The Economist, pertence à famosa dinastia sionista e globalista Rothschild, né? Que está por trás aí dos principais acontecimentos do mundo, pode-se dizer do mundo, aí desde a época da criação do Banco da Inglaterra, o Banco de Frankfurt, o Banco de Paris, praticamente foi criado pela família, pelos filhos lá do Mayer Amschel Rothschild, né? O patriarca da família, né? E é uma família patriarcal, né? Está por trás aí do Napoleão, está por trás da século XIX todo, né? Século XX, né? Afinal, foram membros dessa família que fizeram negociações ali com o próprio regime nazista para a criação do Estado de Israel, enviaram muitos judeus do leste, da própria Rússia, da Europa, foi feita uma negociação. A família está envolvida com a família monárquica inglesa, com a própria coroa da Inglaterra, né? Bom, então assim, ela detém aí essa revista, né? Que é uma das coisas, né? Uma das milhares de coisas que eles têm, né? E essa The Economist já admite um certo declínio aí do G7. Veja, a The Economist, que é a revista da família, vamos dizer que é praticamente o pilar assim do atlanticismo, né? Não somente essa família, mas principalmente, né? Ela já admite aí num dos seus artigos do último mês um certo declínio aí do G7, o grupo de 7 países mais ricos e industrializados do Ocidente, que é os Estados Unidos, Canadá, Japão, Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, né? A Alemanha, França e Itália. Veja, já apresentam todos esses países um certo processo de desindustrialização e também de financiarização, né? Já que a produção não é mais o foco do chamado Ocidente, ou esses países representam o chamado Ocidente coletivo, né? Um outro jornalista aí, o Ambrose Evans Pritchard, que é do jornal inglês The Telegraph, né? Ele afirma que as reservas de gás de xisto e reservas de lítio na Argentina desafiam a China. Veja, aí já entramos no assunto da Argentina. Então, pano de fundo, veja The Economist, a mídia britânica, a mídia inglesa, né? Eles estão admitindo que a coisa não vai bem. Aliás, tem uma entrevista de um dos patriarcas lá dos Rothschild, não me lembro se era o Barão de Rothschild, e ele fala uma entrevista, ele apareceu numa entrevista, né? Isso vários anos atrás, acredito que uns 10 anos atrás. E ele fala, olha, realmente nós estamos agora entrando numa nova fase, há 10 anos eles já admitiam a emergência do mundo multipolar. Nós estamos tendo um problema aqui com a Rússia, quer dizer, no momento em que a Rússia estava avançando, já sob Vladimir Putin, né? Bom, e aí, então, continuando, o Preacher, né, que é desse jornal inglês aí, The Telegraph, ele faz essa afirmação aí, né, que a Argentina desafia a China, né? Então, assim, primeiro que a ordem mundial, ela vai deixando a unipolaridade aí, anglo-sionista estadunidense, para uma ordem multipolar. Tudo bem. Então, o avanço dos BRICS é o fenômeno geopolítico mais importante de nossa época, né? Inclusive tem uma obra aí que se debruçou sobre o assunto da perda da hegemonia ocidental, da pena do ilustre pensador francês aí, o Emmanuel Todd, a derrota do Ocidente, o autor desta obra. Talvez numa outra oportunidade a gente pode analisar, fazer um resumo aí da obra A Derrota do Ocidente, do Todd, né? Quem cita muito é o Pepe Escobar, esta obra, né? O Preacher, então, numa série de artigos meio bombásticos no The Telegraph, né, mídia inglesa, promoveu aí o atual presidente da Argentina, que é o assunto então do vídeo de hoje, o Javier Milei. Ele o considerou um verdadeiro messias, né, político. A personalidade bizarra aí do Milei, ele diz então que o gás de xisto aí, e o lítio argentino significam a ressurreição do G7. Por isso que eu citei lá no início o The Economist, que fala do G7. Quer dizer, o The Economist está admitindo que o G7 não é mais aquele. Aí vem aí o Preacher, do The Telegraph, e diz que não é assim, que o gás de xisto e o lítio argentino vai levantar o G7, né? Vai ressurgir. Né? Não que ele esteja morto, né? Ele ainda detém aí
pelo menos a metade do poder econômico do Ocidente no mundo, né? Mas ele vai, assim, meio que alçar voo novamente, né? E também representa o xisto e o lítio argentino uma rasteira nos BRICS, né? Segundo o jornalista, né? Quer dizer, o BRICS é um grupo que é a própria cara da emergência do mundo multipolar, né? Que o Milei sempre esnobou, né? Dada a adoração que ele tem pelos Estados Unidos, por Israel, ele é louco por Israel, né? E pela própria OTAN, né? Então, veja só, o Milei, ele é de tal maneira um entusiasta da cultura, vamos dizer, anglo-sionista aí, americanista, né? Que até esqueceu todas as disputas que a Argentina enfrentou em torno das Ilhas Malvinas, né? O Milei está celebrando aí a vitória da Inglaterra, né? Na posse das Ilhas Malvinas, né? Bom, então aí graças ao xisto e ao lítio, a Argentina de Milei, que agora é colocado assim, a Argentina de Milei, né? Não é mais o Milei da Argentina, é a Argentina de Milei. Está se tornando o Texas da América Latina. O Texas, a terra de petróleo, né? As extensas reservas de gás de xisto constituem uma poderosa arma econômica do presidente da Argentina, diz o Preacher, né? O Milei então colocou os recursos naturais da Argentina, abundantes, no centro do seu plano de ressurreição econômica. Então vamos analisar essa questão. Será que agora vai? Será que agora vai, Argentina? Bom, o xisto, né, betuminoso, né, ele está lá no norte da Patagônia. Né? Se vocês olharem o mapa, vocês vão ver lá no fundinho, lá no sul, no extremo sul, a região da Patagônia, uma região fria, gelada, aliás, né? Especialmente na bacia de Vaca Muerta, que é uma região, né? E de lá virão os dólares, hein, necessários para levantar o arruinado peso argentino, né? Então, a Argentina vai se levantar graças ao xisto no norte da Patagônia, né? De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, Vaca Muerta orgulha-se de ser a segunda maior reserva de gás de xisto do mundo e a quarta maior reserva de óleo de xisto do mundo. E talvez venha a ser a maior do mundo, se somarmos a descoberta recente na bacia de Palermo-Aike, no extremo sul da Argentina. O Milei, então, vai transformar a Argentina em um petroestado. Né? O Petro, não sei se vai ser Petro Peso, né? Talvez seja Petro Bitcoin, vamos ver. E também num lítio estado, né? Ou num estado lítio. Veja, a produção de lítio da Argentina, segundo o Preacher no The Telegraph, ameaça o domínio da China em minerais críticos. Né? A luta geopolítica pela supremacia da tecnologia limpa, sim, porque eles associam carro elétrico com energia limpa. A gente sabe que não é assim, né? Porque também o descarte das baterias de lítio também não é um processo tão limpo assim, né? Precisa ter muito cuidado com isso, né? Então a luta geopolítica aí deslocou-se ou desloca-se para os lagos salgados aí da Cordilheira Argentina, para onde converge o chamado Triângulo de Lítio dos Altos Andes do Sul, né? Onde, segundo as palavras aí do The Telegraph, a China e o Ocidente lutam pelo controle de 60% das reservas mundiais de lítio. Estaria havendo uma disputa aí nos bastidores, uma briga de foice pelas reservas de lítio da Argentina. O lítio é um mineral assim crítico, como ele falou, minerais críticos, para as baterias dos veículos elétricos e também para a chamada economia descarbonizada, né? Porque ele não produz o CO2, né? Porque você não tem a queima do combustível, né? Você tem uma bateria enorme, né, num carro elétrico, né? Que, aliás, a China já está dominando o mercado de carros elétricos, né? O lítio representaria na Argentina, sob a face lúdica, vamos dizer assim, de Milei, o firme combate à penetração da China na América do Sul, né? Segundo as intenções do Milei, né? E com isso o Milei ganha uns pontos aí, uns pontinhos aí, né? Ele acende aí nos círculos concêntricos do poder globalista, né? No romance que ele tem aí com o mundo anglo-americano, né?
incluindo a OTAN, ele ganha pontinhos junto à Tesla, ao SpaceX, né? Porque, claro, ele vai querer vender o lítio para a Tesla, para o Elon Musk, é para o Pentágono, é para o Palo Alto, Vale do Silício e tudo mais, né? O Milley, então, estaria desafiando a China, segundo suas próprias palavras, né? E ele lança as bases aí para uma revolução de livre mercado na Argentina. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Então, o Milley desafia o mercado mais livre do mundo, que é o chinês, né? Ou seja, ele desafia o maior e mais livre mercado do mundo. E ele estaria defendendo o livre mercado quando ele ataca a China e o comércio chinês e a produção chinesa. Veja, tem algo errado, né? O mundo de Milley, né? Porque o mercado que está se fechando hoje, que está se tornando cada vez mais protecionista, praticando cada vez mais boicotes, sanções, dificuldades sem fim, para a China especificamente, é o mercado anglo-americano, né? Justamente porque ele já não aceita um livre mercado nenhum, né? O mundo, principalmente os Estados Unidos, né? Exceto o seu próprio livre mercado. É aquela história, né? Protecionismo para mim e neoliberalismo para você, né? Bom, então a coisa está nesse pé. Agora veja, essa semana aí em Buenos Aires, a coisa ficou fumaça preta, hein? Subindo pelas ruas de Buenos Aires, capital da Argentina, né? Protestos generalizados aí contra a polêmica reforma fiscal e trabalhista do Milei, né? Um ataque direto aí, segundo a oposição, aos direitos do trabalhador, aos direitos das pessoas que trabalham, né? Os indivíduos assim que são funcionários públicos, né? O indivíduo recolhe o lixo, limpa as tubulações das hidrelétricas, varre os palácios, limpa os banheiros dos ricos, dos bem-nascidos, por exemplo, do próprio Milei, né? Então, aí, então a reforma fiscal e trabalhista atingiria exatamente a classe, vamos dizer, a que mais trabalha, né? Então os confrontos na Argentina já se tornam violentos, hein? Carros são incendiados. Políticos da oposição ficaram feridos durante os confrontos. Os manifestantes são implacáveis, né, com atos de resistência e de solidariedade testemunhado em Buenos Aires, né? Os manifestantes expressam aí um desespero, né, contra um governo insensível, né, para políticas sociais, políticas públicas, né, e também para a questão das pensões, das aposentadorias, dos salários, da jornada de trabalho, das leis do trabalho da Argentina, né? Ele está batendo, né, o Milei, né? Os manifestantes expressam um verdadeiro desespero. A tensão cresceu, inclusive no Congresso. Aliás, cresceu muito, começou no Congresso o problema, né? Os senadores debateram durante 12 horas seguidas, resultando num empate, veja, entre os governistas e a oposição. E a vice-presidente, a Vitória Villarruel, votou a favor do governo. Ou seja, o voto de Minerva aí da vice, da Villarruel, o governo venceu. Significa, então, segundo o Milei, que a crise acabou, o governo venceu. Não, não é assim tão fácil, né? A decisão foi recebida com muita desaprovação por parte de muitos argentinos. Por isso, os protestos contínuos em todo o país. A violência e a repressão despertaram a atenção internacional. Saiu então manchetes aí pelo mundo, né? O Milei diz que os manifestantes não passam de terroristas. Quer dizer, mais ou menos a metade da população da Argentina é formada por terroristas. O futuro da Argentina parece incerto. Veja, boa parte da sociedade argentina sabe que o Milei está removendo políticas públicas, políticas sociais, de décadas, de direitos adquiridos aí, né? E ele pretende entregar muitos recursos, inclusive infraestruturas, da Argentina a compradores estrangeiros, sobretudo certas figuras, né, muito abonadas lá dos Estados Unidos, de Israel, do Reino Unido, né, certos indivíduos que têm participações aí nos fundos BlackRock, Vanguard, State Street, Morgan, né? E assim, o Milei ele tem poderes excepcionais lá na Argentina, né? Em questões administrativas, econômicas, financeiras, energéticas. Então, esses poderes excepcionais dados ao Milei, né, por uma elite, evidentemente, bancária, globalista e ocidental, né,
Bom, o fato é que a violência graça agora no Congresso argentino e sequer poupa políticos e legisladores da oposição, que inclusive ficaram feridos lá durante os confrontos. Dá até para citar o Carlos Castanheta, Leopoldo Moro, Luiz Basterra, Juan Manuel Pedrinho, Eduardo Valdez, políticos da oposição. A repressão brutal do Milei fez crescer ainda mais a convicção dos manifestantes, né? Estamos assistindo a atos de desespero contra um governo insensível, imbuído aí de uma fé messiânica. Parece que já ouvimos falar disso, né? De ter uma fé messiânica, né? Um vídeo aí mostrou imagens de tanques dispersando multidões com canhões de água e gás lacrimogênio. Os buenairenses, aí, os portenhos, reuniram-se em praças e avenidas, montaram barricadas, né? Entraram em franco confronto com as forças policiais, as quais usam de violência, gás lacrimogênio, jatos de água, cacetete, né? Quer dizer, baixaram o sarrafo, né, nos manifestantes. Bom, mas vamos terminar então falando um pouquinho mais sobre o Javier Milei. Veja, o Javier Milei é uma impressão que você tem quando você assiste as falas do Javier Milei, né, nos shows que ele dá nos teatros da Argentina. É uma figura translocada, né? Cabelos desgrenhados, gestos desarticulados, os olhos injetados, né? Temperamento colérico, né? Sanguíneo, né? Uma das mais estranhas figuras, né, da política neoliberal e libertária da atualidade. Ele chama os seus adversários de parasitas, né? O Congresso é um ninho de ratos, palavras dele, né? E ameaçou urinar dos governadores da Argentina. Só que agora ele vai precisar dos governadores, né? Primeiro ele queria urinar dos governadores, né? O paraíso do livre mercado, é isso que o Milei promete aos argentinos, né? Demora um pouquinho, né? O paraíso, né? Trazer o jardim do Éden europeu para dentro da Argentina, porque os argentinos sempre se consideraram europeus, né? Será que vai vir aí o paraíso do livre mercado? A inflação está em 300%. Deve ceder agora, né? Enquanto ele apaga aí os incêndios, né? O libertário, até porque ele recebeu aí um empréstimo de 44 bilhões em partes, né, do Fundo Monetário Internacional, né? E a infraestrutura argentina hoje carece de manutenção. Infraestrutura, vocês sabem, é rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, hidrelétricas, né? Novas obras parece que não saem do papel, né? Universidades públicas não têm financiamento. O Milei cortou a publicidade, né? No entanto, ele é vendido como um defensor da liberdade de expressão, né? Líderes de associações, cooperativas e sindicatos, olhem pessoal, podem ser algemados, confiscados e levados no meio da noite na Argentina, em frente à família. Isso tem ocorrido. Um amigo argentino meu, lá de Santos, que vocês sabem, eu faço uns vídeos aqui em São Paulo e outros vídeos eu faço lá em Santos. Ele está sempre lá. Ele bota o banquinho dele ali na frente do prédio e lá ele passa o dia, né? Então ele conhece todo mundo em Santos, né? Ele teve que voltar correndo para a Argentina agora, pela segunda vez. Ele teve que voltar correndo em menos de 6 meses, porque ele vive da pensão lá, da aposentadoria. Ele tem que estar lá na Argentina, senão ele não recebe a pensão, né? Então agora ele está num bate e volta lá. Santos, Buenos Aires. Santos, Buenos Aires. Bom, eu me leio aí o showman, né, o homem que lota auditórios, recusou os novos caças JF-17 chineses, né? Eles não servem. Os caças chineses, vejam, novos, baratos e excelentes, não servem porque eles são comunistas, segundo Milei, né? Os bons, segundo a visão, a ótica mileizista, aí, são os caros, velhos e já não tão bons F-16 americanos. Né? E o presidente aí, Milei, já anuncia que vai enviar aviões de combate para o senhor Zelensky, lá na Ucrânia. Provavelmente deve ser os F-16, né, que ele está comprando aí dos americanos e já vai enviar lá para o batalhão Azov, lá, né,
que é o que restou lá na Ucrânia, né? Os batalhões Azov, né? Bom, e o que dá certo na Argentina, pessoal? Então, nada dá certo? O ID digital. O ID é identificação. Identificação. O ID digital da leitura da retina. Essa tecnologia aí, dos 250 leitores de retina em 250 lugares diferentes, em várias cidades, tecnologia sionista, que ele comprou lá de Israel, né? E o argentino identificado, ID, aí, recebe lá a sua numeração, né? É como se fosse um código de barra, né? Recebe $80 de renda básica universal. É o Great Reset avançando na Argentina. Bom, nosso vídeo então ficou aqui com 25 minutos. Teria ainda uma boa parte aqui sobre a Rússia, a qual eu vou deixar então para o próximo vídeo, porque eu não quero me exceder do tamanho do vídeo. Eu acho que 25 minutos está de bom tamanho. O pessoal se informa, aí fica atento às atualidades, né, colocadas aqui no nosso canal, sempre com muito cuidado. Todas as nossas matérias são organizadas lá no meu blog. Eu faço uma coletânea aí de textos de várias procedências, faço o meu próprio texto, trago aqui para o canal, uma parte é falada, uma parte eu estou lendo, né, no meu próprio notebook aqui. O nosso vídeo ele é muito simples, mas ele é muito franco, muito honesto e feito com muito carinho, né? Então tá aqui nosso vídeo aqui com 26 minutos, também na forma de áudio, podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. Pessoal, então prestigiem a mídia alternativa, tá? Prestigiem a mídia independente, o canal nosso aqui de livre expressão, de livre comunicação, né? Nosso interesse é trazer a discussão, principalmente o debate de soberania e nacionalismo brasileiro, mas temos que ficar atentos também ao que acontece aqui com os nossos vizinhos, né? A Argentina. Estamos num momento muito delicado aí da geopolítica global, um momento de muito perigo, né? Alguns se perguntam, será que não é melhor que o Brasil não tenha soberania, não tenha força de persuasão? Será que é melhor? Né? Porque se a gente não for capaz de se defender, talvez seja melhor, né? Quer dizer, esse é um argumento muito utilizado, né? Inclusive por uma parte aí da esquerda brasileira, ao passo que a direita brasileira ainda dorme também no berço esplêndido, né? Porque ela promove muitas vezes a soberania de outros países, pensando assim, nós não vamos nos defender justamente porque nós vamos ser defendidos, né? Por exemplo, pelo titio, né? Ou pelo rabino, né? Eu acho que não, pessoal, eu acho que não. Eu acho que na vida a gente tem que ter o pé no chão. Conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cético, né? E menos confia aí que vai cair confete do céu, né? Ou que vai dar dólar em árvore, né? Ou que vai nascer, enfim, que vai brotar mel, né, do chão, né? Então vamos ter o pé no chão, vamos ser realistas, vamos ser pragmáticos, né? Então, um dos focos do nosso canal é a defesa da soberania nacional, daquilo que nós não temos e nós precisamos ter, cedo ou tarde. Nós vamos ter que ter. Inclusive, seria interessante fazer aí um histórico da soberania do Brasil e do conceito de nacionalismo. É que eu tenho falado isso em vários vídeos, né? Essa questão do nacionalismo. Preste atenção nos últimos vídeos, pessoal, quando eu falo do crescimento da direita na Europa, o que isso implica, né? Por que a Europa pode ser o palco da tão propalada Terceira Guerra Mundial, e é mais provável que seja. O meu vídeo de ontem eu abordo a questão, segundo a visão do McGregor e do Martyanov, qual seria o resultado de uma guerra direta entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer, mas a guerra está sendo travada lá na Ucrânia. Então, a questão da Rússia, eu vou fazer uma análise aí da revisão que a Rússia faz hoje de sua própria doutrina militar, e talvez uma nova crise dos mísseis de Cuba, aí, de 1962, está em curso, ao mesmo tempo que se escala na Ucrânia, que
parece que para benefício da própria Rússia. O FMI colocou a Rússia agora como a quarta economia do mundo em PPC, poder de paridade de compra, que é, vamos dizer, o valor real que o dinheiro tem quando você vai no supermercado e compra, né, o que você precisa. Bom, pessoal, é isso. 30 minutos. Agradeço muito a sua atenção. Dá o seu like aí para o YouTube saber que você esteve aqui, hein? Faz um comentário, traga um seguidor para o canal. Se quiser se tornar membro do canal, é R$ 4 e alguma coisa. Se quiser fazer um Pix, tem sticker, o canal está monetizado. Vários pessoas que frequentam o canal Arte da Guerra também estão seguindo o nosso canal. Isso não só nos honra, mas torna o nosso trabalho ainda mais necessitado aí de mais cuidado, mais responsabilidade ainda, hein? Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.